Olá, bem-vindos ao nosso boletim diário de soja e milho, onde mais uma vez o mercado trabalha de forma positiva. Grande fator aí positivo que tem vindo aí, questão da demanda, o mercado tem olhado bastante para esse fator. Eleições americanas também têm gerado grande impacto, assim como a boa oferta global, vindo de uma safra cheia americana e de uma boa perspectiva de safra na América do Sul até o momento. Então vamos analisar um pouquinho desse mercado hoje. O mercado de hoje amanheceu de forma negativa, corrigindo um pouco da alta de ontem, mas conforme a sessão foi andando, o mercado foi virando de mão e veio para o lado positivo. Na soja, por exemplo, nós tivemos a máxima de 800 no novembro, fechando a 9,9750, quase voltando a casa acima dos 10. Por milho, a alta máxima foi de 3,50, fechamento 2,50. Olhando aí para o primeiro vencimento, no caso da soja novembro e do milho dezembro. Já na BMF, o mercado tem subido. Hoje, a alta foi de mais ou menos 1% no novembro e 0,85% no janeiro. O janeiro, que até poucos dias atrás nós falávamos que ele vinha flertando perto da casa dos R$ 72, hoje bateu acima dos 74, fechando a 7402 com máxima de 74,10. Alta, como a gente falou lá atrás, de 1%. Por que é que a BMF tem subido de forma bem exponencial nos últimos dias? Pelo fato dos vendedores observarem o mercado subindo, as ofertas enxugaram e parou-se o mercado. Ou seja, o comprador tem vindo buscar ofertas, mas as ofertas sumiram no mercado. Com a escassez de oferta e as necessidades de cumprimentos de embarque a curto prazo para exportação e necessidade do mercado interno cobrir as compras, acabou fazendo com que o BMF seguisse uma tendência de alta. Olhando um cenário onde a gente ainda não vê o vendedor vindo com apetite de venda, nós acreditamos que sim. A BMF tende, ao mínimo, se manter firme pelos próximos dias. Pesando pelo lado negativo de preço, nós observamos o quê? A vasta oferta, pensando em América do Norte e América do Sul, Estados Unidos, Brasil e Argentina. A safra americana já definida é uma safra recorde, e a safra brasileira vem também desenhando-se uma safra recorde, com boas quantidades de chuva aí no mês de outubro. Isso se reflete também para Paraguai e Argentina. A questão da aversão a risco, em relação à guerra, Oriente Médio, Mar Negro, também pressiona o mercado porque busca ativos de menor risco. Hoje, no início da manhã, nós tivemos o quê? Um fortalecimento do dólar, baseado que o mercado aguarda por uma redução de juros americanos, e nós também temos o cenário econômico brasileiro que passa por uma instabilidade. Mas nem só de lado negativo vive o mercado também tem sinais positivos e que a gente tem repetido para vocês em todos os boletins aí nos últimos 15 a 20 dias, que é o quê? Demanda. Demanda continua aquecida para soja e milho. Outro fator importante é o crescimento de Trump, agora nas eleições americanas. Devemos lembrar que nos últimos anos, Trump restringiu a importação de produtos da China. A China automaticamente contrabalanceou com a importação de soja americana. Ou seja, se Trump ganhar e ele adotar as mesmas medidas, nós devemos ter redução de exportação americana, o que obviamente vai fazer um crescimento da exportação, principalmente no Brasil. Levando-se em conta principalmente que Trump tem sinalizado pelo aumento dos impostos de importação. A demanda, que foi um item que a gente colocou no início, representou vendas de 259 mil toneladas para destinos não revelados e 130 mil toneladas para a China, o que representa quase 390 mil toneladas vendidas neste dia. Outro fator positivo são as margens de esmagamento, que têm dado suporte ao mercado de grãos. No milho, nós tivemos reporte de vendas de 100 mil toneladas para destinos não revelados. E um fator importante é com relação à demanda interna por etanol. A produção aumentou em 3,74%, o que demonstra o maior consumo de milho. Mas os estoques, em contrapartida, reduziram em 0,45%, o que demonstra uma boa demanda pelo etanol americano. Com relação a prêmios, exportação se mantendo na casa de 150 a 160. Obviamente que quando a gente olha a originação para isso, os prêmios têm circulado a prêmios bem superiores a isso. O mesmo tem acontecido com prêmios no interior. Se você pegar hoje uma soja equivalência no Mato Grosso, por exemplo, ela custa muito mais de 100 centes de prêmio acima da paridade de exportação, o que mostra a agressividade do mercado interno no consumo para farelo.
o que mostra a agressividade do mercado no farelo e óleo interno. Com relação aos prêmios 2025, nós voltamos a ver o que? Um crescimento. 0,5 cents aí no fevereiro e 5 cents no março. Se a gente observar nos últimos dias, nós vimos o mercado crescendo no Farm Sale 2025, ou seja, o produtor veio mais para a venda, o que deveria automaticamente pressionar os prêmios de 2025. Deveria fazer com que esse mercado começasse a ceder em 2025. O que tem ajudado muito o 2025 em relação a prêmio aí nos últimos 10 dias tem sido a questão da eleição americana. Se tivermos Trump eleito como presidente dos Estados Unidos e ele adotar as mesmas medidas do primeiro mandato, fazendo com que a China reduza a importação de soja americana e automaticamente tendo a migrar pelo mercado na América do Sul, nós devemos ter um cenário de prêmios para 2025 bem diferente do que nós vimos em 2023 e em 2024, que foram prêmios muito baixos. Prêmios que chegaram a trabalhar aí na casa dos 6 cents negativo. Isso significa que sim, se Kamala ganhar as eleições americanas, não é certeza, mas nós podemos ter uma inversão dos prêmios de 2025. O dólar fechou em leve queda, 0,15%, 5,6908. Trabalhando com pouca variação aí, 5,68 a 5,73. No início da manhã, tivemos um câmbio trabalhando mais em alta. Isso porque o mercado começou a precificar um corte de juros americanos menor, na casa de 0,25%. Mas ao longo do dia nós observamos o mercado se ajustando. Já os preços de soja hoje não tem mais nenhum embasamento no mercado de exportação. A não ser no Rio Grande do Sul, que ainda, por ter oferta de soja em estoque, traz o mercado mais para uma paridade, os demais estados que possuem baixíssimos estoques e ainda nós estamos vendo as fábricas de esmagamento precisando adquirir soja, o mercado tem se precificado de forma local. Hoje nós observamos soja no Mato Grosso valendo mais do que Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo. Então o mercado se regionalizou em cima do esmagamento. Mas aqui eu quero pôr um ponto de alerta. Enquanto as fábricas precisarem comprar soja baseado no esmagamento de novembro, de dezembro, pelo baixo volume de estoque, sim, nós devemos ver o mercado interno extremamente agressivo. A partir do momento que as fábricas cobrirem o esmagamento, deixando dentro da sua programação as paradas para manutenção, voltando a rodar, pensando numa soja 2025, sim, esses mercados devem cair de forma bem rápida e bem pesada. Para você ter uma ideia, falando de Mato Grosso, quando você observa uma soja disponível hoje em relação a uma soja, por exemplo, entregue em fevereiro, ela tem uma diferença de preço negativo na casa de R$ 35. Então, produtor, preste atenção para não perder o bonde. O mercado pode subir? Até pode, visto a necessidade. Mas quem não entrar dentro das vendas, pensando no esmagamento ainda dentro de 24, pode cair no risco de cair numa precificação 2025. E aí sim, aí nós estamos falando de uma perda próxima de 25% no preço. Então, muito cuidado nesse inverso de mercado, onde a soja hoje vale muito mais que uma soja 25. O milho também segue um cenário de falta de oferta. Produto tem, mas os vendedores não têm colocado o produto à venda. Isso tem feito que em várias praças o mercado tem se valorizado. Nós ainda observamos uma janela de exportação, outubro, novembro e parte de dezembro, aquecidos, junto com uma necessidade do mercado interno de adquirir esse produto. Mas um ponto que eu quero colocar para você, vendedor. Hoje, o milho para exportação não é economicamente viável. Então por que as trades, as empresas, têm comprado milho nesses preços para exportação? Por compromissos já assumidos anteriormente. Junto com o final do ciclo de exportação, nós devemos ter a necessidade de alguns vendedores buscando a venda do milho para abertura de espaço para a safra 2025 de soja. Então aqui também fica uma atenção. Em algum momento esse mercado vai virar. Então só cuidado para não perder o time dessa venda. O mercado pode subir?
Pode, ninguém fala que não, mas nós temos que tomar cuidado com o time. Às vezes a gente espera mais do que deveria esperar. Então preste muita atenção nesse cenário. Vamos entender como está a previsão de clima? Olhando pelo lado de previsão, o cenário está excelente. Chuva em toda a região produtora da Argentina, Paraguai e Brasil. Região centro-oeste deve atingir próximo de 100 milímetros ou até um pouco mais. Bahia acima de 150 milímetros. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e sul do Mato Grosso do Sul na faixa de 60 a 80 milímetros, o que demonstra um clima extremamente perfeito pelos próximos 15 dias. Então, olhando pela boa safra americana, pela uma perspectiva de bom clima pelos próximos 15 dias, isso deve buscar pressionar os preços. Mas os preços vão cair? Então, olhando a boa safra americana e uma previsão de clima favorável à América do Sul, deve ajudar na pressão de preços. Hoje ficamos por aqui, trazendo essas notícias que impactaram o mercado e dando essa atenção especial ao preço em reais. O mercado pode subir, o mercado pode cair, tudo pode acontecer nesse nosso mercado extremamente volátil. Vamos observar os últimos vídeos que demonstraram as cotações na bolsa trabalhando no mesmo dia, do lado positivo e negativo, o que mostra uma alta volatilidade aos preços. Mas um ponto importante que nós colocamos para vocês é essa virada de ano, essa virada de programa. Então, cuidado. Nesse momento, o mercado pode sim exercer uma grande desvalorização. Em que momento isso vai acontecer? Difícil precisarmos. Mas sim, nós já estamos praticamente em final de outubro. Isso vai acontecer em outubro ainda? Novembro? Dezembro? Acreditamos que em outubro não. Agora, se é novembro ou dezembro, ou até mesmo início de janeiro, é muito difícil precificar isso ainda. Mas fiquem atentos, o mercado pode virar de forma muito rápida. Isso porque nós temos o inverso do mercado, principalmente na soja. No milho, quando olhamos a BMF, não enxergamos esse inverso. Mas sabemos que a hora que o mercado de exportação encerrar o seu programa, o mercado interno deve forçar os preços para baixo. Isso porque a concorrência das exportações não deverão mais acontecer. Então, prestem bastante atenção, não perca a oportunidade. Esse é o momento de estar aí alinhado com o mercado, analisando todas as notícias e observando as informações. E para isso, nós da Zairan estamos aqui à disposição de vocês, onde eu vou deixar o nosso telefone na descrição do vídeo, para que possamos dar a melhor assessoria à sua comercialização. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.